Olá, colegas professores, bem-vindos à terceira aula do módulo Problemas do Campo Aditivo. Hoje nós vamos ver 3 ideias básicas. A ideia de juntar, que automaticamente nos remete à ideia de separar, a ideia de comparar e a ideia de completar. Mas vamos começar pela ideia de juntar, por meio de análise de problemas, extraídos de livros didáticos, como nós já comentamos na aula inicial, na primeira aula, ok? Vamos lá? Vejamos esse problema. Dona Teresa fez 20 paçoquinhas para a festa junina da escola e Dona Joana fez outras 25. Juntas, quantas paçoquinhas as duas fizeram? Calcule o total de paçoquinhas e depois compare com seus colegas. Aqui temos junção ou reunião de quantidades pré-estabelecidas. Nessa ideia, não há alteração de um estado inicial, não há transformação. O que há é uma junção de quantidades, uma reunião de medidas, uma composição de estados para resultar em um terceiro estado. Ou seja, A mais B igual a C. Juntas, elas fizeram C, 20 mais 25, 45 paçoquinhas. Veja esse outro problema. Nesse outro problema acontece a mesma coisa. Pedro e Raul resolveram juntar suas tampinhas e trocá-las por adesivos. Pedro tinha 27 tampinhas e Raul tinha 35. Quantos adesivos os dois meninos vão conseguir? Observe que não há alteração de um estado inicial, não há transformação. O que há é uma junção de quantidades. A mais B igual a C. 27 tampinhas de Pedro mais 35 de Raul. Juntos eles conseguiram 27 mais 35, que é igual a C. Mas, nesse contexto, será que a incógnita poderia estar noutra posição e mesmo assim ficarmos com a ideia de juntar? Vejamos se o problema estivesse assim. Pedro e Raul têm juntos 62 tampinhas. Pedro tem 27. Quantas tem Raul? Observe que a ideia inicial continua sendo de juntar, mas a incógnita aqui é B. Isso leva à ideia de separar as 27 tampinhas de Pedro e ver quanto resta. A mais B igual a C, 27 mais B igual a 62, e a resolução em geral é por subtração. 62 menos 27 é igual a B, que é igual a 35. Mas vejamos essa outra situação. E se o problema estivesse assim? Pedro e Raul têm juntos 62 tampinhas. Raul tem 35. Quantas tem Pedro? Observe que a ideia inicial continua sendo de juntar, mas a incógnita aqui é A. Remete à ideia de separar as 35 tampinhas de Raul e ver quanto resta. Então, A mais B é igual a C, A mais 35 é igual a 62 tampinhas. Então, A é igual a 62 menos 35, que é igual a 27. Para a ideia de comparar, nós vamos confrontar medidas. O objetivo aqui é comparar as partes e estabelecer uma relação entre essas partes, uma relação de comparação. Segundo Verneau, a comparação é uma das relações mais difíceis para as crianças, mas nós precisamos trabalhar a comparação em sala de aula porque ela é uma das bases para a aprendizagem matemática. Ela é inclusive destacada
por Lorenzato e por vários outros pesquisadores, como um processo mental de extrema importância na aprendizagem matemática. Nesse tipo de raciocínio, os valores não se transformam, também não se juntam. Apenas se estabelece a ideia de uma comparação entre os dois ou mais estados. Quem tem mais, quantos a mais, onde tem menos, quantos a menos. Vejamos esse problema. Felipe e Akira foram pescar com suas famílias. A família de Felipe pescou 22 peixes e a de Akira pescou 17. Qual família pescou mais peixes? Quantos a mais? Então vamos lá. Quem pescou mais? Aí o que a gente vai fazer? A menos B igual a C, ou seja, 22 peixes da família de Felipe menos 17 da família de Akira. Nós vamos achar C, que é a diferença. E aí, como a gente já sabe que 22 é maior que 17, então a família de Felipe pescou mais, agora só basta saber a diferença, quantos a mais, certo? Vamos ver esse outro exemplo. Na cantina foram consumidos 156 sucos de laranja e 45 refrigerantes. Quantos sucos a mais do que refrigerantes foram consumidos? Registre no quadro abaixo e depois compare com seus colegas. Bom, nessa ideia não há alteração no estado inicial, não há transformação, nem junção de quantidades. O que se pede é para comparar as duas quantidades de bebidas, 156 sucos e 45 refrigerantes. Então, nós vamos ter A menos B igual a C, onde C é incógnita. 156 menos 45 é igual a C. Então, foram consumidos 111 sucos a mais do que a quantidade de refrigerantes. Mas será que na ideia de comparação também podemos mudar a incógnita de lugar? Vejamos se o problema estivesse escrito assim. Na cantina foram consumidos 156 sucos. Na verdade, 111 a mais do que o total de refrigerantes. Quantos foram os refrigerantes consumidos? Observe que a ideia continua sendo de comparar, mas a incógnita aqui é B. A menos B igual a 6. 156 menos B igual a 111. E para resolver, a opção é 156 menos 111, que daria B, que é igual a 45. Certo? Nós ainda podemos colocar a incógnita no outro lugar. Vamos ver como se o problema estivesse assim. Ó. Na cantina foram consumidos 45 refrigerantes. Na verdade, 111 a menos do que o total de sucos. Quantos foram os sucos consumidos? Observe que a ideia continua sendo de comparar, mas incógnita aqui é A. A menos B igual a C. A menos 45 é igual a 111. E para resolver a opção é 111 mais 45, que é igual a A, que é igual a 156. Observe que na anterior nós fizemos uma subtração e nesse caso nós fizemos uma adição. Na ideia de completar, eu vou modificar uma quantidade já existente até chegar na quantidade desejada, na quantidade almejada, ok? Vamos ver um exemplo de problema. Para dançar a quadrilha, a professora convidou 88 crianças. Já chegaram 62. Quantas crianças faltam chegar? Faça uma estimativa. São mais de 20 crianças ou menos de 20 crianças? Para calcular quantas crianças faltam chegar, podemos usar uma subtração. Registre abaixo sua estimativa e depois confira com seus colegas.
Já sabemos o total de crianças convidadas e sabemos quantas já chegaram. Nesse problema, a incógnita é B e está no meio, A mais B igual a C. Então, 62 crianças que já chegaram, mais B é igual a 88. A criança pode fazer a subtração e retirar dos 88 as 62 crianças que já chegaram. Ou ela pode fazer uma estimativa, que contempla inclusive a habilidade do quarto ano, e acrescentar crianças às 62 que já chegaram até alcançar as 88. Ela pode fazer um cálculo mental, novamente a habilidade do quarto ano, e concluir, por exemplo, que 62 mais 20 é igual a 82, 82 mais 6 é igual a 88, então 20 mais 6 é igual a 26. Faltam chegar 26 crianças. Vamos ver mais um exemplo. Observe a promoção feita pela loja Estilo e responda às questões. Aí tem uma camiseta de 29 por 17, uma calça de 47 por 36, um sapato masculino de 64 por 53 e um sapato feminino de 76 por 53. Aí vem a primeira pergunta. Durante a liquidação, de quantos reais foi o desconto da camiseta, da calça, do sapato e etc? Bom, a incógnita aqui está no meio. A menos B igual a C. Vamos descobrir o desconto B da camiseta. Ela custava R$ 29,00 e paguei R$ 17,00. Então, 29 menos B igual a 17. Para saber B, eu posso retirar o que paguei para saber de quanto foi o desconto. Isto é, 29 menos 17 igual a B. Ou eu posso adicionar o quanto economizei até completar o preço original. 17 mais B igual a 29. Então, 17 mais 10 igual a 27, 27 mais 2 igual a 29. Então, o desconto foi de 10 mais 2 igual a R$12,00. Observe mais esse problema. Acompanhe como resolvemos esta outra situação. Para assistir à apresentação da dança da quadrilha, havia um total de 378 cadeiras na quadra de esportes da escola. Desse total, foram ocupadas 254 cadeiras. Para completar a lotação, quantas cadeiras precisam ser ocupadas? Essa é uma situação bastante comum nas escolas. Como resolveria um problema similar a esse se ele acontecesse na sua escola? Com uma estimativa, contando as fileiras ou cadeiras vagas, ou contando quem já chegou e fazendo uma subtração. Você concorda que as duas situações são possíveis e que cada pessoa pode escolher um caminho diferente de resolução? Então, essas foram as principais ideias para a gente refletir sobre o campo conceitual aditivo. Observe como foi importante pensar nessas diferentes possibilidades de adicionar e de subtrair para refletir sobre os problemas. Observe que trabalhar com essas diferentes ideias flexibiliza o pensamento da criança e ela pode encontrar um caminho diverso daquele que outra criança encontrou. Trabalhar a adição e a subtração prepara a criança para enfrentar problemas básicos do dia a dia. Vamos retornar ao desafio proposto na primeira aula desse bloco, sobre os 5 probleminhas lançados para vocês analisarem as ideias que estavam embutidas nele. Lembram? Pois bem, em qual desses problemas, daqueles 5 probleminhas, você reconhece a ideia de juntar, a ideia de completar e a ideia de comparar? Identificou facilmente? Tente construir um outro problema com a mesma ideia, mas mudando a incógnita de lugar.
Isso vai facilitar o seu trabalho de ajudar as crianças a resolverem os problemas, vai também flexibilizar a sua prática pedagógica, vai ajudar você a, com mais facilidade, encontrar saídas para os enormes desafios que a sala de aula oferece no dia a dia para o professor. Tanto o sistema de numeração decimal, quanto as ideias do campo aditivo são básicos na alfabetização da criança. Acontece que a gente não encontra todos esses tipos de problemas no livro didático e também no caderno pedagógico nem sempre a gente encontra. Então, procure dentro da própria sala de aula, dentro da realidade da sala de aula, da comunidade, do entorno, criar problemas que trabalhem essas ideias. Isso vai ajudar a criança e muito na construção dos conceitos de adição e de subtração, ok? Bom, essa foi a nossa última aula desse bloco e espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Até a próxima videoaula e bons estudos para todos nós. Okay?